Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Convido a amada igreja para abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura de 2 versículos. Versículo 3 e depois o versículo 6. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Acredito que todos encontraram. Passamos a ler a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Obrigado. Podeis sentar. Eu louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa noite juntamente com essa igreja abençoada. Agradecer ao nosso pastor Isaac pela oportunidade e pela confiança de estar trazendo a palavra nessa noite, o meu agradecimento. E agradecendo também a toda a igreja que está lá na comunidade do Espinheiro, hoje fazendo um trabalho com as mães, né? A estimativa é que teria um bom número de pessoas não crentes naquele trabalho, aproximadamente umas 20 pessoas não crentes ouvindo a palavra, e isso é algo maravilhoso que Deus está fazendo no nosso seridó, né? E graças a Deus, a oração de vocês, as contribuições de vocês, né, que Deus está impactando essa região de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Perdão pelo atraso, não gosto de chegar atrasado nos cultos, mas houve uns imprevistos, né? E por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas eu acredito que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Hoje nós fizemos a leitura de apenas 2 versículos muito conhecidos de todos vocês. Essa passagem é uma passagem extraordinária que, inclusive, nessa conversa está, como muitos chamam, de o versículo áureo de toda a Bíblia, João 3,16. Mas nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, é uma conversa fascinante, extraordinária. E o que eu gostaria de falar hoje para vocês é um assunto que talvez sistematicamente é um pouco difícil de ser falado nas igrejas, mas é um assunto crucial para a fé cristã. É um assunto crucial para a nossa vida cristã, porque dele depende a nossa salvação. Depende a nossa eternidade. Estamos aqui de passagem. Logo em breve Jesus vai nos chamar. E nós partiremos daqui para estar para sempre com o Senhor. Eu gostaria de falar hoje sobre regeneração. Regeneração. A regeneração
no sentido bíblico, é o nascer de novo. É uma nova vida em Deus que eu e você alcançamos. É ter essa nova vida, é viver em novidade de vida. Em 2010, fizeram uma pesquisa bem antiga. No Brasil, estima-se mais de 40 milhões de evangélicos. Atualmente, estima-se 70 milhões de evangélicos. No Brasil, está crescendo, está avançando, os templos estão cheios. Pessoas e mais pessoas aderindo a essa fé, se dizendo evangélico, mas pasmem, talvez a maioria não é salvo. Talvez a maioria nunca experimentou o novo nascimento. Talvez a maioria ainda não foram regenerados. Inclusive aqui no nosso meio possa ter alguém assim, que está aí sentado no banco, bem vestido, frequentando o culto, já tem um bom tempo caminhando para a igreja, mas que ainda não experimentou uma nova vida com Cristo, mas que ainda não está vivendo essa vida plena, essa vida regenerada, essa vida nova, que somente o Senhor Jesus pode nos proporcionar. A nossa oração deve ser sempre: Senhor, mude o meu coração. Senhor, transforme o meu coração, transforme a minha vida, muda-me por completo, para que eu seja tão somente, completamente seu, propriedade exclusiva sua, para viver unicamente para o Senhor, com toda a minha vida, toda a minha força, todo o meu entendimento e com toda a minha alma, com todo o meu ser. Quando nós olhamos para Efésios, se você quiser pegar uma caneta, um papel para anotar as referências que vamos falar, os pontos. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, é claro, quando Paulo diz que antes de Cristo, a nossa condição era de morte. Estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não havia e não há nenhum justo sequer sobre a terra, porque todos pecaram, todos foram afastados da glória de Deus. A nossa condição antes de Cristo era uma condição deplorável, miserável, antes de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo de coração, verdadeiramente, Ele começa a transmitir a sua vida para nós que estávamos na morte. E agora alcançamos uma vida plena através de Jesus Cristo. Mas claro, quando aceitamos verdadeiramente ao Senhor. Nós temos um costume de que quando alguém aceita Jesus, nós adoramos, nos alegramos, que bênção, que maravilha, a festa no céu. Mas calma, a festa no céu para um pecador que se arrepende. Não é alguém que foi pelo remorso, não é alguém que foi forçado, não é alguém, não, é alguém que entende a sua condição e que se arrepende verdadeiramente. Aí sim, a alegria e a festa no céu, porque ele entendeu a sua condição e aceitou a Cristo verdadeiramente em seu coração. Por isso que eu digo que possa haver entre nós pessoas frequentadoras, mas que ainda não entendeu de fato a sua condição, que ainda continua na sua vida de outrora e ainda não provou o novo nascimento através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Se o som estiver perturbando, o pessoal pode baixar, porque eu
me empolgo um pouco, né? E esse novo nascimento, só quem pode efetuar na vida do crente é Deus. É Deus. É Deus. O pastor não pode fazer isso. A religião não pode fazer isso. A instituição não pode fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Só quem pode efetuar o novo nascimento na minha vida e na sua vida é Deus. Por mais que você se esforce com todas as suas obras, você não consegue alcançar. Por isso que o profeta Isaías, ele diz que por mais excelentes que sejam as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícia diante da santidade e da justiça de Deus. Então, através dos meus próprios esforços, nunca que eu irei alcançar uma nova vida em Cristo, mas é através dele, de Jesus Cristo, da sua morte, da sua vida, é que podemos alcançar essa nova vida, essa regeneração. Olha o que Paulo diz lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Paulo diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O lavar regenerador. O Espírito Santo é quem efetua em nossas vidas esse novo nascimento. Se você entregar completamente a sua vida a Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus diz que, João ele vai falar que aqueles que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É algo que só pode ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Não é aquele que nasceu pelo sangue ou pela carne, pela descendência humana, não tem como. Mas só é filho de Deus aquele que se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo e nasce através de Jesus Cristo. Para você ter a ideia que isso é tão importante, tão crucial, olha o que Jesus diz a Nicodemos, João 3:3. É interessante, um homem religioso, conhecedor de todas as leis, todos os preceitos, um homem respeitado na sociedade. Todo mundo olhava para Nicodemos e dizia: eu quero ser que nem esse homem, que homem esplêndido é Nicodemos. Quando ele vai ter com Jesus, a primeira expressão de Jesus é: eu te digo, em verdade, é necessário você nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo, Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. Não pode, pronto e acabou. Não foi eu quem inventei ou eu que criei. Jesus disse, se não nascer de novo, não tem atalho, não tem jeitinho brasileiro, não tem uma conversa no pé do ouvido. Não pode entrar no reino dos céus. Se não nascer de novo, não vai ver Deus, não vai entrar lá, não vai ter acesso, porque não nasceu de novo, não foi regenerado, não foi regenerado. No versículo 6, ele fala a respeito do Espírito Santo, o nascer do Espírito Santo, provando, mostrando que esse novo nascimento só é possível pela obra do Espírito Santo na vida do crente. E eu acho que isso é importante a gente entender isso, porque por mais que você se esforce, não vai conseguir, é uma obra sobrenatural. Eu acho fascinante quando Saul, ele vai ali de encontro àquelas jumentas e de repente, quando ele vai de encontro, a Bíblia diz que Deus, de uma hora para outra, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. É Deus quem faz. Deus mudou o coração de Saul. É uma obra divina, é uma obra de Cristo. Ele muda, arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne, põe a lei em seu coração, através do Espírito Santo. É a nova vida que Ele tem para nós.
É a nova vida que Ele tem para nós. Quando que começa esse novo nascimento? Através do arrependimento. Irmãos, não tem como nascer de novo se não houver arrependimento. E não tem como haver arrependimento se você não reconhece os seus próprios pecados, as suas próprias falhas, as suas próprias misérias. Me perdoe a força da expressão. Mas não tem como haver o arrependimento se não houver o reconhecimento dos seus pecados. Como é que você vai se arrepender de algo se na sua mente você não fez? Agora, é arrependimento sincero. O grande pregador e teólogo Jonathan Edwards, muito conhecido pelo seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele uma vez na sua oração ele disse: Senhor, me perdoa pelos meus arrependimentos, que muitas das vezes são tão superficiais. Eu tenho que me arrepender até mesmo dos meus próprios arrependimentos, que às vezes é apenas de boca para fora. Às vezes estamos lá pedindo perdão, mas é só uma formalidade, é só mais uma oração qualquer. Não tem o coração, não tem o reconhecimento. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus... Mas é algo rotineiro, é algo costumeiro. Não há o arrependimento sincero. E se não houver o arrependimento sincero, não tem como acontecer o processo do novo nascimento. Arrependimento sincero. O arrependimento é um pesar, é um sentimento pesado, uma lamentação pelo mal cometido, mas também é uma mudança, é uma conversão. Quando você se arrepende, você está dizendo que está deixando aquela prática, deixando aquele ato, mudando de vida. Esse é o arrependimento. Não é aquele arrependimento que se arrepende, mas já vai com o pensamento de amanhã praticar a mesma coisa. Não, o arrependimento é uma mudança. Não é só o sentimento de tristeza pelo pecado que cometeu, mas é um sentimento de deixar, de abandonar o pecado, de mudar de vida. Esse é o arrependimento. Lembra lá do fariseu e o publicano? Religioso, frequentadores dos trabalhos, do templo. Chegou lá, olhou para o lado, olhou para o lado, eita, o publicano. Misericórdia. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem. Eu jejuo, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu dou o dízimo, Senhor. Obrigado porque eu não sou como esse homem. Quando de repente o publicano, aquele homem que era tido por um ladrão, enfim, a Bíblia diz que ele nem ao menos ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou um pobre pecador, não sou digno nem de olhar para o céu. Jesus pergunta para aquelas autoridades: quem deles dois desceu para casa justificado? Quem foi? Aquele que orava, aquele que jejuava, aquele que dizimava, aquele que frequentava todos os trabalhos? Foi esse que recebeu perdão? Foi esse que não perdia um culto? Foi esse que estava sempre ativo na igreja? Não! Foi aquele que reconheceu o seu pecado e verdadeiramente se voltou para o Senhor. Se voltou para o Senhor. Irmãos, isso é algo tão sobrenatural. É como que Deus muda pelo avesso. É o que chamam de metamorfose, metanoia. Deus muda por fora, Deus muda por dentro, Deus muda a forma de pensar, Deus muda a mentalidade, Deus muda o seu coração, Deus muda o seu interior por completo. Isso é algo extraordinário. Isso é algo fascinante, a obra do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. O rei Davi, no Salmo 51, naquela oração que todos nós conhecemos, ele faz uma oração, ele diz: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. Cria em mim um coração puro, Senhor. Renova em mim o espírito reto. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser aquele Davi de outrora. Eu quero algo novo. Me dá um coração novo, Senhor. Me dá um coração puro, um coração temente. Me dá um coração reverente. Me dá um coração amoroso por Ti, Senhor. Renova-me pelo meu interior. Muda-me por completo, Senhor. Mas muitas das vezes as nossas orações se concentram em orações egoístas. Pai, me dê isso, Pai, me dê aquilo, enquanto o nosso coração está nos escombros, tomado pela poeira, cheios de rapina, de coisas que não agradam ao Senhor. Mas a nossa preocupação não é com o nosso interior, é com o exterior. A nossa preocupação é com aquilo que está na terra, com o nosso amanhã, enquanto que a nossa eternidade, passo a passo, está se distanciando. Mas nessa noite Deus tem uma palavra ao nosso coração: melhor é a eternidade comigo. Ele é poderoso para transformar o seu coração. Quantas das vezes você se angustia e diz: Senhor, eu não consigo mudar, Senhor, eu não tenho força. Continue orando dessa maneira, Deus vai mudar o seu coração. Reconheça o seu estado, reconheça as suas falhas, reconheça os seus pecados. Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode mudar o meu coração. Muda nessa noite, eu quero sair mudado nessa noite. Oh, bendito é o santo nome de Jesus. Às vezes nós queremos olhar para alguém e já medir a sua espiritualidade, né? Principalmente pelos seus dons, pela sua capacidade, por aquilo que exerce. Oh, aquela irmã é uma bênção, profetiza. Aquele irmão é uma bênção, ora e acontece cura. Oh, ele expulsa demônio. Aqui, isso é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas com base em que nós afirmamos isso? Que ele ou ela é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Através dos seus dons, das suas capacidades. Mas isso não é o ideal. Jesus, ele usou a figura de uma árvore e os seus frutos. Jesus disse: conhece a árvore através dos seus frutos. Você não pode medir a espiritualidade de alguém pelo aquilo que ele profetiza, por aquilo que ele ora, por aquilo que ele faz na igreja, mas é pelo seu fruto, pelas suas atitudes, pela sua vida no dia a dia, e não somente na igreja, porque aqui é bom demais, é fácil demais, todo mundo crente, bonitinho, louvando, adorando, mas eu quero ver em casa, eu quero ver no trabalho, eu quero ver na escola, eu quero ver quando está sozinho no quarto, quero ver quando está sozinho ali, sem ninguém ver. Aí é onde vai manifestar o fruto na vida dele, provando que ele é ou não um homem ou uma mulher regenerada. Regenerada. Glória ao nome de Jesus. Naquele grande dia, Jesus disse que muitos vão chegar lá, vai dizer: mas Senhor, eu profetizei no seu nome. Dom de profecia. Mas Senhor, nós expulsamos demônios, operamos maravilhas no teu nome. Jesus disse: eu não vos conheço. E quantos vão chegar lá naquele dia? Senhor, eu era só um crente lá atrás, Senhor. Entra. Era só um crentinho do banco lá atrás, mas dava um bom testemunho. Manifestava o fruto do Espírito. Comprava e pagava direitinho. Amava o seu próximo, ajudava o seu próximo. Ofertava com amor, não por obrigação. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.
Olha o que diz primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, nasceu de novo, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus, a palavra está no seu coração, irmão. E não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Como eu sei que uma pessoa é regenerada? Através dos seus frutos, através da sua motivação. Tem pessoas que fazem umas coisas, deixam de fazer outras. Por exemplo, entra aqui dentro. Não, eu estou agora na lei dos crentes, né? Eu tenho que parar de fumar, tenho que parar de beber, tenho que parar de mentir. Mas é apenas de boca para fora. O seu coração está ardendo. O seu coração ainda está inflamado. É aquilo que Jesus disse. Vocês não adulteram fisicamente, mas olhou para a mulher, cobiçou, adulterou. Mesmo que não fez fisicamente, mas no seu coração. O que muda na regeneração é o coração, é a motivação das pessoas. É aquilo que está no seu interior. Tem pessoas que aí entram em outras religiões e mudam de vida também. Tem pessoas que entram em outra religião e deixam de beber, deixam de fumar, enfim, começa a ajudar o próximo. Mas por isso ele vai ser salvo? Não. Tem que nascer de novo, tem que mudar o coração, tem que mudar a motivação. Deus vai lá na raiz, Deus vai lá no problema. Ele não trabalha com paliativo, ele vai na raiz, no problema, arranca todo o mal que há em nosso coração. Paulo disse: miserável homem que eu sou, quando eu quero fazer o bem não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me livrará dessa morte? Quem livrará o meu corpo dessa morte? Mas graças a Deus, que Ele nos dá a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Cristo é quem arranca o mal pela raiz que está em nosso coração. Deus muda. Na regeneração, Deus muda a vontade do homem. Ele não apenas pratica a justiça, mas Ele ama praticar a justiça. Ele não simplesmente vai ao culto, mas Ele ama ir para o culto. Ele não simplesmente oferta, dizima, mas Ele ama ofertar, Ele ama dizimar. Deus muda o coração. Deus muda. Você já viu aquelas pessoas dizendo: se eu não fosse crente? Parece que já está demonstrando o que há no coração, né? Se eu não fosse crente, eu ia. Parece que meio que ainda há uns resquícios que há no coração, não é verdade? Mas Deus é fiel. Outra evidência, se a pessoa é regenerada, a língua dela. Vou já finalizar. A língua dela. A língua representa aquilo que o homem fala, que põe para fora. Tiago diz que a língua é tão perigosa, que pode lançar a sua alma no inferno. A língua é tão perigosa que ela bota uma carreira toda em perdição, ainda por fim lançar a sua alma no inferno. Jesus disse que nós iremos prestar conta diante de Deus de todas as palavras que nós falamos, irmãos. Já pensou nisso? Aquilo que sai da sua boca, você terá que prestar conta diante de Deus. Diante de Deus. Eu acho lindo quando Jesus diz em Mateus 12, versículo 34, Jesus disse: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que a língua é um sinal da regeneração? Porque ela vai colocar para fora aquilo que está no seu coração. O que vai sair da sua boca é aquilo que está no seu coração.
Tiago diz que uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou é água doce ou é água salgada. Da palavra de um crente não pode sair bênção e nem pode sair maldição. Ou é bênção ou é maldição. Ou é um ou é outro. Vai depender daquilo que está no seu coração. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Sai de onde? Do seu coração. E o que tem no coração? Pensamentos adúlteros, maquinações do mal, raiva do irmão. Se não tivermos cuidado com o nosso coração, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Talvez você possa estar sendo enganado pelo seu próprio coração nessa noite. Talvez o seu coração diga que você é um salvo sem ser. Talvez o seu coração diga que você está caminhando bem sem estar caminhando. Talvez você está pensando que está correndo bem, que está indo tudo certo na sua vida, mas é as maquinações do seu coração. Ore como o salmista orou: Senhor, sonda o meu coração, para ver se há nele algum caminho mau, Senhor. Sonda o meu coração. Você tem coragem de fazer essa oração? Não, meu coração está trancado a 7 chaves. Ninguém pode ver o que está no meu coração. Ninguém pode ver o que está aqui dentro. Não, Senhor, não olha. Senhor, não veja o meu coração, Senhor. Existe algo na cultura oriental. É algo cultural deles. Eu achei isso bem interessante. Eles acreditam que o ser humano ele tem 3 faces. Eles acreditam que cada pessoa tem 3 faces. A primeira face é aquela que ela mostra para todo mundo. É o tipo de pessoa que você se mostra para todos. A segunda face é aquele tipo de pessoa que você só mostra para os melhores amigos. Você só se revela para os seus melhores amigos. Só se abre para os seus melhores amigos. Só conta para os seus melhores amigos. E a terceira face é aquela que você não conta para ninguém. É aquela que fica lá dentro e você não consegue compartilhar com ninguém. Talvez algo obscuro que há em seu coração, que você não consegue compartilhar com ninguém. Mas eu quero dizer que Deus, Ele vê todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, que seus olhos são como chamas de fogo. Ela vai lá no íntimo, lá no profundo do seu coração. Ele sabe o que está aí dentro. Não adianta esconder do Senhor, não adianta maquiar, não adianta tentar obscurecer isso que está no seu coração. Confessa nessa noite, expõe nessa noite ao Senhor. Ele tem o bálsamo, Ele tem a paz para o seu coração, irmão. Ele tem a cura para esse problema. Oh, Espírito Santo. Ele tem a cura para o seu coração. Diante dessa palavra, vou finalizar agora. Vou fechar minha Bíblia. Eu quero que vocês, nesse momento e após o culto, façam um exame na sua vida. Por incrível que pareça, não é só você não, irmão. É todos nós. Temos a tendência de examinar a vida dos outros ao invés da nossa. Não é só você não. É todos nós. Parece que somos mais fácil ver os erros do próximo do que no nosso erro. Às vezes eu oro assim, eu digo: Senhor, será se eu estou cometendo algum erro, alguma coisa que eu não estou vendo em mim, Senhor? Se for, me mostra. Expõe, Senhor. Me mostra. Será se eu estou fazendo algo errado e eu mesmo não estou percebendo isso?
Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, para saber se permanece na fé. Paulo está dizendo assim: olhe para você. Você é crente? Você está permanecendo firme? Não, não é olhando para o outro, é para você. Esquece todos que é só você e Deus na sala do trono. Senhor, me ajuda, Senhor. Será se eu sou um crente de verdade? Será se eu nasci de novo? Será se eu fui regenerado? Senhor, eu quero essa regeneração. Eu quero esse novo nascimento. Me faz nascer de novo. Muda o meu coração. Muda a minha vida. Eu quero, Senhor. David Wilkerson. Um dia ele estava, todos nós conhecemos David Wilkerson, um grande evangelista americano. David Wilkerson, ele um dia estava numa fonte e ele olhou para si, estava angustiado, uma vida triste, abatida. Ele olhou para si e disse: ser crente é ser isso? Porque se for para mim ser crente e viver dessa maneira, eu não quero ser crente. Se for para ser crente e levar uma vida qualquer, eu não quero ser crente. Se for para mim ser crente e viver essa vida apática, triste, angustiante, uma vida sem Deus, uma vida sem novidade, eu não quero ser crente. Passou um pastor lá em Timbaúba, ele gostava muito de dizer: só seja crente se for para ir para o céu. Se não for, vai ser crente? Vou. Seja para ir para o céu. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ah, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra que foi pregada nessa noite. Que a tua palavra permaneça em cada coração, como uma espada, Senhor, possa perfurar o mais profundo do íntimo do coração desse crente. Como fogo, Senhor, vem incendiar esse coração nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor, fazendo esse autoexame. Sonda os nossos corações, Senhor, para saber se há em nós algum caminho mau, Senhor. Nos converte a Ti, como diz o profeta Jeremias, e verdadeiramente seremos convertidos, Senhor. Pai, nós dependemos de Ti para tudo. Em nós não há força, mas em Ti habita toda a força, Senhor. Senhor, abençoa a cada dia mais essa igreja, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado.